Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12h30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo tem especial. Quando dá pra fazer, pelo jeito, né? É assim, porque às vezes é muito corrido, acaba acontecendo coisas e ele não consegue fazer o especial, tá, gente? Mas a gente tenta, tá? Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra camisetas muito lindas e tem o moletom que está em pré-venda também. Vai lá na loja, dá uma fuçadinha, tenho certeza que você vai encontrar algo que você vai amar. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos ao relato de hoje, então, que é este. A janela que mostra todos, mas não mostra ninguém. Vamos ver. Bom, é um moço que nos conta e ele diz assim: meu nome é fulano, tenho 26 anos, sou do Paraná e descobri o canal de vocês, fiquei muito feliz por isso. Me inscrevi na hora, pois eu adoro esses assuntos, pois eu não tenho com quem discutir essas coisas devido ao meu círculo social, currículo, eu ia falar, devido ao meu círculo social e familiar serem céticos nesse quesito. Então estou lhe enviando um relato que ocorreu comigo e com a minha prima. Fiquei aliviado de compartilhar isso com vocês, até mesmo porque era algo que aconteceu e as poucas pessoas que contamos apenas deram risada ou desdenharam do ocorrido. Acredito que apenas você lendo para você mesma ou no canal já conta muito para mim, pois é alguém que acredita e gosta desses assuntos. Obrigado pela sua atenção e caso você venha a ler o relato, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, assombrados? Então vamos lá. Vou compartilhar uma situação que ocorreu comigo e com uma prima minha. Meu nome é Fulano, sou do Paraná. Beleza. Tá, é só o início aqui, o mesmo início que eu já li lá. Quando eu era mais novo, aproximadamente 11 ou 12 anos, hoje eu estou com 26 anos, já havia despertado interesse por assuntos sobrenaturais e extraterrenos. Eu lia muito sobre o assunto, não perdia nenhuma reportagem impressa ou na TV. Era fissurado realmente. Aos meus 10 anos, eu me mudei de casa, sendo essa muito próxima à casa dos meus avós. Hoje são falecidos. E com eles morava minha tia, mãe da fulana, e a minha prima fulana. Ah, tá, já é nome fictício, então beleza. E com eles morava minha tia, a mãe da Ana e a minha prima Ana, que desenvolveu um interesse absurdo pelo mundo das bruxas e magias devido ao filme A Bruxa de Blair. Nós trocávamos conhecimento frequentemente sobre esse assunto, sempre que achávamos matérias novas e nunca julgamos a opinião um do outro também, pois para ambos era enriquecedor tal bate-papo. Num certo dia, minha tia havia sido convidada para um jantar de trabalho e chegaria tarde em casa. Meus avós, já idosos, dormiam muito cedo, sabendo que a minha prima Ana tinha dificuldades para dormir cedo. Aí a minha tia sugeriu via telefone que se eu fosse à casa dela brincar com a minha prima naquele dia, que eu levasse uma mochila com trocas de roupas e outros produtos pessoais para passar a noite lá e fazer companhia à minha prima, já que nos dávamos muito bem e éramos discretos em nossas brincadeiras, não acordando os nossos avós. Ah, entendi. Então, como os avós iam dormir muito cedo, ela falou para ele junto, para não ficar sozinha a partir das 8 da noite, né? Havia um porém, que na euforia do convite a mim proposto, eu havia esquecido. Os relatos de parentes a respeito do clima pesado que havia naquela casa e de alguns acontecimentos anormais que aconteciam lá e eram de comum visualização de todos. Porém, por ser frequente,
todos ignoraram. Na verdade, por ser frequente esses acontecimentos, todos ignoravam e usavam o argumento: é coisa da minha cabeça, acho que eu vi errado ou foi impressão minha. Um dos acontecimentos que posso citar é a visão de alguém que não era ninguém, da janela da cozinha da casa dos meus avós. Era uma janela de tamanho mediano, mas suficiente para alguém se debruçar por inteiro nela. A mesma dava em frente ao muro, e esse muro era totalmente adornado com balaústres. Sendo assim, tínhamos visão de tudo e todos que passavam em frente à janela, já que ela ficava no máximo 2,5 metros a 3 metros do muro. Frequentemente, quando estávamos na cozinha conversando ou realizando alguma refeição, alguém falava: fulano tá vindo aí, porque a pessoa viu o fulano passando pelo muro, do lado de fora, e indo em direção ao portão. Vale ressaltar que fulanos sempre eram parentes ou amigos muito próximos e que já frequentavam a casa, nunca um desconhecido ou alguém que jamais havia entrado. Só que na maioria das vezes o fulano não entrava, nem ao menos fazia barulho quando passava. Todos esperavam o fulano e nada acontecia. Esperávamos porque a visão dessa janela era na lateral da casa e o portão era na frente. Era uma casa de esquina, esqueci de mencionar. Sendo assim, demorava em torno de uns 20 a 30 segundos para a pessoa chegar até o portão após ter passado pela visão da janela. Nesse ponto que eu quero chegar. Essa janela mostrava a todos nós os nossos familiares e amigos que teoricamente estavam vindo para a casa dos meus avós, mas que na realidade não estavam ali. Nem ao menos haviam passado ali naquele dia. A janela apenas nos mostrava a imagem deles caminhando, sempre na mesma direção, sentido ao portão da casa. Para ficar ainda mais claro e assustador, a imagem do muro era assim: um muro lateral de aproximadamente 30 metros, desses 10 metros em frente à janela da cozinha eram balaústres. Os próximos 10 metros era muro fechado, sem balaústre. E os outros 10 metros eram de balaústre iguais. Por que isso é ainda mais assustador? Porque por mais que corrêssemos na janela para termos certeza de estar vendo o fulano real e não uma projeção, ou seja, o que for aquilo que aparece quando o fulano passa, quase nunca conseguíamos, pois após você acompanhar segundo a segundo o fulano caminhando, quando acabavam os balaústres e começava a parte fechada do muro, ali sumia o fulano e ele não continuava nos próximos 10 metros de balaústres. Eu disse quase porque algumas vezes era realmente pessoas reais que passavam por ali. Esse tipo de situação acontecia com frequência e todos presenciavam. Retornando ao relato principal, eu aceitei o convite na mesma hora e então avisei meus pais que aceitaram e me preparei para um dia intenso de brincadeiras e uma noite de conversa sobre assuntos sobrenaturais, como gostávamos de fazer. Anoiteceu naquele dia, minha avó nos preparou a janta enquanto meu avô assistia televisão e nós nos deliciamos com a janta e comemos rápido, pois havíamos comprado doces durante a tarde para comermos de sobremesa à noite. Enfim, após a refeição, entramos nos assuntos. Começamos sempre pelo último, para ver se alguém havia obtido mais alguma informação para completá-lo e depois seguíamos com novos casos descobertos. Com o último? Começando sempre pelo último. Bom, papo vai, papo vem, fixamos 3 assuntos: espíritos, bruxas e aliens. Colocamos em todas as janelas da casa 3 etiquetas. Aquelas de preço, sabe? Nos produtos do supermercado, escrito na primeira etiqueta, vigiar. Na segunda etiqueta, escrevemos seres.
E na terceira etiqueta escrevemos à noite, sendo assim, vigiar seres à noite. Janelas fechadas, vidros lisos que nos permitiam enxergar nitidamente o lado de fora. Havíamos determinado que cada um ficaria numa janela durante 30 minutos e com um caderno e caneta anotando tudo que fosse anormal que ali se mostrasse. Resumindo, a nossa caçada estava sendo um fracasso, até que sobrou apenas a famosa janela da cozinha para irmos, já que a casa tinha total de janelas ímpares. Sendo assim, fomos eu e minha prima Ana para essa janela, já com leve medo do que poderíamos ver ali. Ao final dos 30 minutos, acontece algo que não sabemos explicar. Todas as panelas, espátulas, conchas, frigideiras e tudo mais que ficavam penduradas em seus suportes na parede caíram de uma só vez, causando maior susto e barulho, e susto em nós, né? Que corremos em direção à sala da casa desesperados. Lembrando que cada item ficava num gancho único, tá? Não era um suporte único para todos os utensílios. Sendo assim, não tinha como justificar que o suporte cedeu e tudo caiu. Era um por um. E outra coisa acontece. Minha prima é derrubada no chão no momento em que corríamos, como se algo tivesse agarrado a perna dela e puxado para a cozinha novamente. Antes de eu conseguir voltar para ajudá-la, ela se levantou e correu ainda mais rápido e chegamos juntos à sala. Não sabíamos o que fazer, já que corremos para a sala com a certeza que os meus avós se levantariam devido ao barulho e nos ajudariam, pois o quarto deles dava acesso à sala principal da casa e outra coisa improvável aconteceu. Eles, ao menos, acordaram com todo o barulho de alumínio e metais caindo por todo o chão e pela pia da cozinha. Fomos então dormir naquela noite assustados. Eu só não entendi aqui por que ele escreveu os adesivinhos na janela, vigiar seres à noite. Não entendi, mas vamos lá. Juntamos nossas camas, nos protegemos como se protegem as crianças, colocando o cobertor sobre a cabeça e tentamos pegar no sono. Era impossível dormir. Ambos quietos, pensando sobre o assunto e ainda cobertos totalmente, pensando que o outro já havia dormindo e rezando para o sono vir e amanhecer logo. Eu não aguentei ficar coberto e resolvi espiar por uma fresta do cobertor se estava tudo bem no quarto, e aparentemente estava. Tudo certo até o momento que olhei na janela e vi, através da sombra produzida na cortina, a sombra de um homem. Parecia idoso e deformado, andando lentamente e parando em frente à janela do nosso quarto. E ali ficou. E eu falei baixinho: "Você tá acordada?" E a minha prima respondeu que sim. E eu retornei com outra pergunta: "Você tá vendo aquilo?" Ela respondeu que sim e que não era a primeira vez. Nessa hora o meu sangue gelou. Senti um calafrio nunca havia sentido antes e apaguei. Não lembro quando eu dormi e na manhã seguinte acordei antes de todo mundo, mas vi que já estava claro o dia. Levantei para ir ao banheiro, ainda receoso pelo ocorrido na noite anterior, quando na volta notei uma particularidade em todas as janelas que colocamos as 3 etiquetas. A etiqueta com a palavra seres havia sumido. Não havia desgrudado porque não estavam no chão e meus avós não tinham retirado porque ainda não haviam acordado. Eles não tinham acordado ainda e eram muito idosos para estar se abaixando e removendo apenas uma etiqueta. Sendo assim, ficaram na parede, colado, vigiar a noite. Me arrepio só de lembrar disso. Enfim, o dia amanheceu completamente e a empregada dos meus avós chegou cedo e junto com ela meus avós acordaram e nos acusaram de bagunçar toda a cozinha. Ela arrumou todos os utensílios no seu devido lugar e, sem meus avós por perto, ela nos falou baixinho: "Aconteceu alguma coisa aqui, né? Aconteceu alguma coisa, né, crianças?"
Nós negamos qualquer coisa, mas ela parecia desconfiar da verdade. Antes disso, nós havíamos retirado as outras etiquetas das janelas e pedimos para ela que assim que fosse varrer ou limpar a casa, caso achasse alguma etiqueta pelo chão, era para nos avisar. Porém, nunca mais foram vistas essas etiquetas. Até hoje não sabemos o que houve naquela noite. E os avisos, de certa forma, ofenderam ou provocou algum ser. E o que afinal aquela janela da cozinha nos queria mostrar realmente? Ana, tem um outro relato? Tá, então o que acontecia? Aquela janela, passava as pessoas, só naquela janela eles vinham passando pelo lado de fora, só pessoas conhecidas. E eles pensavam, lá, fulano tá chegando. Mas ele não chegava nem do outro lado do muro, não completava ali. Nunca chegava na porta, Beltrano tá chegando. Não é. E todos presenciavam isso. O que é muito estranho. E aí, quando eles decidem investigar, essas coisas acontecem e tem histórico de coisas acontecerem na casa. Então, o que é essa casa? Será que ela tem uma espécie de portal? Ela reflete do lado de fora alguma coisa que não está acontecendo naquele momento? Ela grava e coloca ali? Porque só pessoas conhecidas? Uma espécie de doppelganger, mas eles só passam ali como se fosse para entrar na casa. Será que é um pedaço que é possível ver os Zeus de outra dimensão? Que eles realmente, em outra dimensão, eles estão vindo na casa da avó, mas nessa dimensão não. Mas é só aquele espaço ali onde dá esse bug aí, onde dá para ver essa outra dimensão. Eu não sei. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijão para vocês e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui!